Eu fui pregar numa igreja, um grande pastor do nosso ministério, pastor Jeremias Teófilo. Hoje ele não pastoreia mais, hoje ele assessora a presidência. Um homem de uma história linda. Só para os irmãos terem uma base, foi ele que levou o pastor presidente do ministério que eu congrego a cooperador, a diácono, a presbítero, a evangelista. Foi ele que ungiu o homem a pastor. Ele casou o homem. Ele fez a festa e a troca de aliança, abençoou 25 anos de casado do presidente do ministério que eu faço parte. Ou seja, o presidente como menino cresceu no pé do homem. E hoje ele é assessor do homem que ele foi pastor. Um dia eu fui pregar na igreja dele. Ele dirigia o campo de Jaraguá. Jaraguá é um bairro de São Paulo, uma grande regional. E a primeira vez que eu fui pregar lá na igreja, era ele o pastor. Eu estou pregando e a igreja avivada, e ele calado, cabeça branca, olhando, erguia a mão, lágrima descia, mas sem muito estardalhaço. Quando acabou a pregação, ele pegou o microfone e ele falou uma coisa que eu nunca poderia imaginar que eu iria escutar. Ele disse assim para mim: jovem pastor, parabéns pela sua esposa, viu? Porque olhando para ela, eu estou vendo que o senhor vive o que o senhor prega. Olha o que ele disse. Porque em todo momento que o senhor está pregando, toda a igreja está glorificando. Só que a igreja não te conhece. E tem muita gente de altar pregando e Deus sendo glorificado por amor à palavra que Deus faz isso, não por causa do pregador. Só que tem muitos pregadores que vêm pregar nessa igreja aqui, que eu fico observando. O povo grita, ergue a mão, dá glória, fala em língua, mas a esposa fica calada ouvindo, ou fica distraída, parece que não presta atenção, e o que o marido fala não tem firmeza para ela. Eu senti um arrepio naquilo, irmão, mas não foi de graça não, foi de peso. Ele diz assim: o senhor está falando, o senhor pregou 55 minutos. Os 55 minutos que a igreja está glorificando, a tua mulher está dando glória junto com você. É sinal que o que você fala aqui, você vive na tua casa. Tem gente te olhando ou não tem, irmãos? Como é que nós estamos? Podemos erguer a mão da glória a Deus, aleluia, dizer que Jesus é lindo, e a mulher no mesmo plenário pode olhar para o teu rosto e dizer: é verdade, ele é lindo. Eu encerro a minha frase sem movimento, que nós estamos vivendo a geração do arrepio. Queremos se arrepiar, falar em línguas, mas muitas das vezes a nossa casa não condiz com isso. Precisamos cuidar da nossa casa. O que Deus falou para Gideão? Gideão, eu tenho uma grande obra para fazer através de você. Gideão, depois de convencido, disse: eu estou pronto. Ele fez a prova do velo de lã, ele fez a prova daquilo, ele fez tanta prova. Quando Deus convenceu da chamada, Gideão falou assim: eu estou convencido, eu estou pronto, eu vou. Deus diz: mas volta na casa do teu pai. Para fazer o quê? Quebrar o altar. Para mim fazer algo através de ti, você tem que consertar a casa do teu pai. Quer ser usado por Deus, irmão? Consertemos a nossa casa, quebramos os altares que Deus não faz parte, porque primeiro Deus começa em nós, para depois através de nós. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, tanto no plano espiritual como no plano terreno. A igreja, ela precisa ser sal, ela precisa ser luz. A igreja, ela precisa fazer a diferença. E o que mais nós temos enxergado são pregadores por aí que não tem igreja, não toma ceia, não dá dízimo, não tem algum pastor ou alguma autoridade para poder se reportar, e estão rodando por aí dentro das igrejas pregando a palavra de domingo a domingo. Se o camarada não assiste uma escola bíblica dominical ou não está participando dos dias de estudo, que tem igrejas que os estudos são em outros dias, se o camarada não recebe a instrução pastoral para poder sair por aí pregando, como é que esse camarada vai ter base para suportar as pedradas que o ministério traz? Irmãos, o primeiro ministério do homem precisa ser a sua casa. O primeiro ministério do homem precisa ser a sua família. Se o homem ele não cuidar primeiro da sua casa e da sua família, não adianta subir no altar para poder pregar a palavra de Deus, porque as suas palavras não vão ter peso.
não terão peso. Quantos casos nós temos de homens que são truculentos com a sua esposa em casa e quando sobem no altar parecem que se tornam outras pessoas? Irmãos, estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Assim como Deus está te vendo, outros seres espirituais também estão te vendo, como anjos, como demônios. E aí você acha que o inimigo não está vendo aquilo que você está fazendo dentro da sua casa? Entenda. O mundo espiritual, as coisas nele estão descortinadas. Então, não podemos pensar que não existem seres espirituais nos observando. Então cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, seja um bom marido, seja uma boa esposa, que o seu ministério ande de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Esse testemunho do pastor Isaías fala poderosamente aos nossos corações. Esse testemunho do pastor Isaías fala poderosamente, porque se você não for exemplo na sua casa, você não vai ser exemplo em lugar nenhum. E não adianta querer se esconder, porque Deus ele vai te desmascarar em algum momento. E entenda que Deus ele te ama poderosamente e ele não quer que você esteja vivendo dessa forma. Que Deus abençoe o pastor Isaías. Sigam o pastor Isaías nas redes sociais, ou melhor, no Instagram, que é a rede social que ele usa. Siga ele lá, o pastor Isaías é uma bênção, um exímio pregador da palavra de Deus, que cada um dos testemunhos que ele conta edificam a nossa fé. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.